Então, gente, boa noite. Não sei se vocês já foram avisados ou não, mas, tipo, já para semana que vem, semana que vem? Semana que vem, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, já para semana que vem, a gente tem que entregar umas menções, né, que seria, tipo, a nota do bimestre, tá? Então, para isso, eu sou obrigada a fazer uma avaliação aí com vocês, tá? Porque até então, tarefa propriamente dita, com vocês, literalmente falando, eu não fiz, né? Eu só dei uns toques para vocês nos itens de tarefas, do tipo, olha, assistem às aulas, verifiquem tal coisa, tipo, reforço de informações que era para vocês estarem gravando melhor aí, tá? Mas eu tenho que dar uma tarefa para vocês para compor uma avaliação aí, tá certo, gente? Como eu sei que alguns de vocês não têm o computador, outros encontraram dificuldade na instalação do QCAD ou algo parecido, então nesse momento eu não vou poder cobrar de vocês um desenho, tá? Alguma coisa já feita ou no AutoCAD ou no QCAD ou outro CAD que seja parecido aí. Mas eu posso pedir de vocês aí informações teóricas, certo? Então, eu posso pedir uma avaliação teórica aí para vocês, do que já foi falado, deixar de falar, certo? Então, o que que eu vou fazer? Tá? Já eu tenho, a partir do dia 6 até o dia 8, se não me falha a memória, para estar informando o sistema, a avaliação de vocês aí. Tá? Mas, para não prejudicar vocês, porque provavelmente de outras matérias vocês também vão ter que correr aí e entregar alguma coisa nesses dias próximos aí, né? O que que eu combinei com as outras turmas e vou combinar com vocês também. Na próxima aula, na terça-feira, propriamente dito no dia 6, se não me falha a memória, acho que é a próxima aula, deixa eu ver aqui, isso mesmo, dia 6, tá? O que que eu vou fazer? Já logo cedinho, tipo, meia-noite e meia, 1 hora da manhã do dia 6, já vou deixar disponível a avaliação de vocês, tá? Que seria o questionário aí de vocês, vocês terem que estar respondendo. E vou fechar esse questionário no dia 6, às 23h59, certo? Isso que eu vou fazer. Em outras palavras, vocês vão ter quase 24 horas aí para responder esse questionário, tá? E no que seria o horário da aula, ao invés de passar informação para vocês, jogar matéria nova, alguma coisa do tipo para vocês, eu vou dar esse tempo, que seria o horário da aula, para vocês estarem respondendo os questionários, tá? A atividade. Em outras palavras, quem conseguir fazer de manhã ou durante o dia, perfeito, sem problema nenhum. Quem não conseguir, por problema de tempo e N motivo, vai ter o horário da aula disponível para estar fazendo, tá? Eu falei para vocês, eu não vou passar uma atividade diferente, não vou dar informações novas, muito contrário, tá? É como se fosse o dia da prova, tá? Se fosse aula presencial, vocês teriam que ir para a escola, fazer a prova, terminou, cai fora, tá? Vai ser mais ou menos o mesmo esquema, só que nessa situação aí vai ser online, e em vez de ter aquela
1h30 para fazer, vocês vão ter 24 horas aí para fazer. Ok? Se porventura alguém não conseguir fazer no dia 6, por qual motivo? Vai ter que me informar. Quebrou o computador, acabou o pacote de dados, algum motivo, tá? Me informe, que aí a gente faz uma segunda chamada, vamos assim dizer, para as pessoas que não conseguiram fazer, tá? Aí a gente marca na mesma semana ainda, ou no próprio dia 8, deixa eu ver que dia que cai dia 8 também. Ou no dia 8, no dia, no caso tem que ser dia 8 mesmo, né? Porque eu tenho que entregar tudo. Então, tipo, entrega no dia 8, faz atividade, entrega e pronto, tá? Ah, mas até o dia 8 eu não vou ter como. Eu falei, gente, eu também não vou ter como avaliar, tá? Essa avaliação agora, não sei se o Vitor passou para vocês ou não, é o que a gente chama de avaliação intermediária, tá? É uma avaliação bimestral que ela é intermediária. Tá? Para que ela serve? Ela serve como um termômetro para vocês, para duas informações aí. A quantidade de participação, no caso, né, que é contabilizado como presença, e o aproveitamento de estudo de vocês aí, que é através das atividades, tá? Vocês vão ter um alerta aí, se vocês estão bem, ou se tá dando problema aí, tem que começar a correr atrás do preju, tá? Então, essa avaliação agora, melhor, essa nota bimestral agora, ela tem esse objetivo, tá? Que vai para o prontuário de vocês mesmo, é no final do semestre, tá bom? Alguma dúvida? Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Estamos indo. Maravilha, né? Professora, essa tal avaliação que a senhora estava falando, essa primeira nota seria a fechar na segunda, chamada a tal média, né? Seria a média. Que antigamente a gente chamava de nota bimestral. É, Ah, perfeito, quando professora. Oi, fala. Desculpa. Esse, esse questionário vai ser referente às aulas que a senhora passou anteriormente? Exatamente. Tá, ok. É que vocês começaram agora, né, Roberto? Foi. Eu e a amiga Andresa. Mas até aí, vocês têm os vídeos que estão no YouTube. Tá? Dá para vocês Ok. pegarem por lá. Eu não vou fugir de informações do que está lá. Tá? Eu só vou cobrar daquilo que estão nos vídeos, que foi o que foi dado nas aulas. Tá ok, professor. Tá? Eu sei que é um porre, mas é a matéria que foi dada. É ruim você pegar na metade assim, que você acaba meio perdido, mas aí no segundo a gente corre atrás aí. Mesmo agora, né? Mesmo agora. Sim, verdade. Mas vocês conseguem. O bom, assim, não sei como é que tá as outras matérias. Vou falar da minha. Como todas as aulas estão gravadas, então vocês conseguem pegar a explicação do mesmo jeito que foi entregue para o pessoal, né? É diferente de você pegar o caderno emprestado do colega, copiar e não entender lufas, né? Então, esse é o lado bom da aula online, né? Mas que é um saco, pegar no metade do caminho, você fica perdido. Eu sei como é que é isso. Perfeito, hein, No moçada? final dá tudo certo, professor.
De nada. Com certeza. Se não deu certo é porque não chegou no final. Tranquilo aí, gente. Então, vamos para mais uma etapa. Não estou bem hoje, muito bem. Vamos para mais uma etapa do nosso querido amiguinho Kikadi. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Em desenho aplicado à construção civil, DBACC, vocês já viram a questão de cotas. Tá certo? Tô certo ou falei besteira? Tá certo, professor. A gente já viu. Estamos vendo, né? Muito bem. Aí a pergunta é, o que é uma cota? Seria uma limitação? Não. Uma medida, professora? Como assim? Uma medida de referência para a planta baixa, cada parede tem uma medida. Cada medida é uma cota. Mais ou menos. Eu entendi o que você quis dizer, mas ficou confuso. E aí, quem arrisca? Não precisa ter vergonha, gente. A gente tá aqui para aprender. Seria, então, as linhas que definem a cota? Quase. Pagar a mulher, entendeu? Que ele colocar ela assim, mas foi 50 que Boa noite, professor. Eu entrei agora, professor, porque eu cheguei agora do serviço. Oh, boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Não O entendi. que é uma cota, Antônio? Oi? O que é cota? Que é cota? É. Professora, o que eu entendo sobre cota é o seguinte, a cota é o nível de uma área que você tira, tanto do topo de cima e do topo de baixo, para saber. Na topografia é. Agora no desenho não, professor. Eu não uso conhecimento não, mas na prática aí. É que eu entendo, você perguntou, eu tenho conhecimento. Na topografia, você definiu legal. Mas e no desenho? O que são as cotas? No desenho, as cotas as cotas são os alinhamentos? Quase. Mas alguém se arrisca? Oi? Oi? Não, professora, na parte de desenho, professora, eu não tenho conhecimento, não. Vou falar logo a verdade, a realidade. A gente aprende junto. Professora, cota é indicação de medidas, né? Como assim, Sil? Samira, desculpa, eu já chamar de Silmara. A gente tem um desenho e a gente precisa indicar a medida dele, tamanho. Aí a gente usa uma cota para isso, não é? Tá. Mas o que é a cota? É isso, uma indicação de uma medida.
Ao meu ver, não sei se tá certo. Não, em linhas gerais não está errado. É que tá faltando algumas informações aí no meio do caminho. Eu tô sendo chata mesmo. Ah, tá. Então, Renê, quase isso. O Renê fala que cota mostra o valor de cada trecho do desenho. Deve ser mais ou menos aquilo que o Lucas falou, que a Samira falou. E aí? É uma representação dos elementos ao todo, das linhas, das medidas. Quase isso. Gente, nem para vocês pegarem o material da professora Roseli e ver lá o que é cota. Pouca vergonha. Mas tudo bem. Oi, Lucas. É uma definição da medida em metros? Não. Vamos lá. Agora vou deixar de ser ruim. Gente, cota é uma representação gráfica, tá? Constituída de linhas e informações textuais que servem para representar a informação da medida ou de material em relação ao desenho. Tudo bem? Por isso que eu falei, é mais ou menos isso que vocês falaram, só que ainda faltava alguma coisinha ou outra. Ok? Como é que essas representações gráficas acontecem? Deixa eu abrir aqui o nosso famigerado desenho. Se eu achar, né? Tem tanta coisa aqui já. Achei. Vamos lá. Oi? Nesse caso aqui, no nosso desenho, a cota ela é constituída da linha de chamada, que é essa linha aqui, ó. Exatamente essa daqui. Desta daqui. Dessa outra aqui. E dessa outra aqui. Por que ela recebe esse nome de linha de chamada? Porque ela está chamando qual é a informação que eu quero destrinchar algum detalhe dela. Detalhe esse que vai ser dado ou em medida ou em texto, tá? Porque a cota, gente, não necessariamente é medida. Pode ser também informação textual, tá? A maioria das vezes é medida. Eu tenho a linha de chamada, que é a linha que vai me auxiliar a entender qual que é o trecho, qual que é o local que eu estou analisando. Na perpendicular à linha de chamada, eu tenho uma outra linha, que é essa daqui, no meu caso aqui está na horizontal, tá? Que a gente chama de linha de cota. Né? O que vem a ser a linha de cota? É a linha de apoio, aonde a medida ou o texto vai ficar apoiado aí. Tá? Por isso que ela tem esse nome de linha de cota. E para determinar os intervalos dos trechos, né? Se minha cota for parcial, né? Se ela for total, qual é o intervalo do trecho que eu estou analisando? Eu tenho que pode ser uma linha diagonal, um ponto, uma flecha, tá? Que a gente chama isso de terminais, tá? Que são os nossos terminais aí. Tá? E na sequência, o texto propriamente dito, que pode ser um número, tá? Que na maioria das vezes esse número vai informar a medida, o quanto vale um intervalo que eu estou analisando. Então, no caso aqui do 0,25,
Ele está informando que é esse intervalo aqui, ó, que ele está sendo analisado. Que as minhas duas linhas de chamada estão estão nos indicando, tá? Nesse desenho aqui, por incrível que pareça, eu não tenho uma linha, uma cota com texto, tá? Mas se eu tivesse uma informação de texto, tá? Como que eu representaria essa linha de chamada, esse conjunto de cota? Seria bem parecido como esse 10 aqui, ó. Tá? Eu tenho a minha linha de chamada, que vai mostrar o que eu quero enxergar. A minha linha de cota, que é onde vai ficar o meu texto apoiado. E eu posso pôr ou uma medida ou um texto. Geralmente, quando a cota aparece desta forma, eu tenho mais texto para indicar qual é o acabamento da parede, qual é o sistema construtivo, tá? É alguma informação de texto, tá? Então, a cota, ela também pode ser informação textual aí, tá? E na sequência, nós temos uma outra forma de representar a cota, que é esta daqui, que a gente chama de cota de nível, tá? O que a cota de nível tem? Isso daqui em planta, tá, gente? Em corte, a representação é diferente. Em planta, a minha cota de nível, ela é um círculo dividido em 4 partes, tá? Pintado diagonais, tá? Aqui, esse símbolo aqui, ele está informando quem é a minha linha de chamada. A representação da chamada da cota de nível em planta é justamente essa bolinha dividida em 4 partes aqui. Tá? A linha de cota é uma das linhas que eu dou uma esticada para fora, tá? Como aconteceu aqui, foi dar uma esticadinha para fora. Tá? E na sequência, o texto, que nesse caso aqui é numérico, mas podia ser um texto mesmo. Tá? Então, o que é a cota? É uma representação gráfica que vai me informar. Tá? É uma representação gráfica constituída de vários elementos, tá? Dentre eles, linha de chamada, linha de cota, texto ou número, tá? Que vai servir para quê? Dar informação sobre aquele intervalo que eu estou analisando, tá? Em geral, a cota ela é mais utilizada para medida, em geral. Tá? Podendo ser cota de nível, que é uma medida, ou cota para determinar o intervalo de um vão para o outro. Vou fazer um recordar e viver aí com vocês. Até aqui tudo bem? Deu para lembrar o que é cota? Vocês viram que é aquilo que vocês falaram, com mais umas informações aí que ficou faltando. Eu já sabia que ia faltar essas informações, normal. Como eu falei, eu sou chata mesmo. Fico pegando o pé. É nada, professor. Me aguarde. Nos softwares de CAD, tá? E a gente também tem que cotar o desenho. A gente também tem que pôr essas informações aí. Diferente do desenho à mão, você tem que desenhar a linha de chamada, aí depois tem que desenhar a linha de cota, tem que desenhar o terminal, e depois desenhar o texto. Tá? No CAD, ele já faz tudo isso automaticamente. Como assim? Vamos puxar aqui, ampliar aqui. Só que antes disso tudo, eu crio uma camada chamada cota. Vou informar aqui na cor vermelha.
e dou OK. Tá aqui, já cota, tá vermelho. Se a gente olhar aqui no nosso painel de ferramentas, já vou ver que tem um símbolo parecido com a representação gráfica de uma cota, que o KiCad chama de ferramenta de dimensão. Eu vou lá, clico na ferramenta de dimensão, aí ele me pergunta, ou ele me mostra quais são as opções, né, de ferramentas de cota que eu tenho. Cota alinhada, que é essa daqui. Para que ela serve? Principalmente quando eu tenho situações de linhas inclinadas, tá? Rotacionamento de cota, cota na horizontal, cota na vertical, cota em relação às questões ordinais de x e y. De boa, essa daqui a gente não utiliza para quase nada. Ou melhor, na construção civil a gente não utiliza ela. Tá? Cota de referência, principalmente de texto, né? Que a gente chama de linha de chamada apenas, mas ela é composta de linha de chamada, terminal e linha de cota, e o texto, propriamente dito. Quando eu quero cotar uma circunferência, o raio, o diâmetro, se eu quero cotar um ângulo. Tá? Então, ele já me traz aí quais as situações de cota que eu posso estar mexendo. Se eu quero cotar essa parte interna da edificação mais as paredes, eu já vou pedir a horizontal. Chamei a horizontal. Verifico se o alto tá ligado. Vem aqui, ó. Aparece a palavra interseção, clico. Interseção, cliquei. Automaticamente, ele já cria, tá vendo, gente? Eu tenho a linha de chamada, que é essa linha que tá saindo do desenho e tá subindo e descendo. Eu tenho a linha de cota, ou linha de base, que é onde está apoiada as duas flechas, mais meu texto, que é o número 4, que está em cima da linha de cota aí. Tá? Então, ele já faz isso automaticamente para a gente. É a coisa mais linda. Eu venho e posiciono uma distância que eu determino e dou um clique. Tá aí feita a minha cota. O que nós temos aqui é que a cota ficou gigante em relação ao meu desenho. Ela tem que ser o quê? Proporcional ao tamanho do desenho. Aqui ela ficou muito grande. Tá? A cota, ela é um elemento importante no desenho, porém, o desenho em si é muito mais importante que a cota. Isso significa que eu tenho que diminuir esse tamanho. Ela ficou gigante. Para diminuir esse tamanho, o KiCad ele é chatinho e limitado. Né? Ele só me dá uma ou duas opções, perdão, ele só me dá uma opção para diminuir isso. Diferente do AutoCAD, tá? Que também me dá todas essas opções de cotagem, tá? Mas eu consigo trabalhar com tamanhos diferentes de cotas no mesmo desenho. Fica ridículo, mas eu consigo, tá? Como é que a gente faz para diminuir esse tamanho aqui? Semana passada eu fiquei... Semana passada, não, semana retrasada. Eu fiquei brigando para descobrir como é que fazia isso com o pessoal do segundo. Estava explicando isso para eles. Fiquei quebrando a minha cabeça. Quando terminou a aula, eu fucei em 2 lugarzinhos que eu achei. Tipo, foi terminar a aula para descobrir como é que fazia. Aí eu mandei a informação pro povo, né? Então, vamos lá. Para diminuir esse tamanho, eu vou em editar,
preferências do desenho. E clico lá. Nesse preferências do desenho, eu vou alterar algumas informações do desenho que eu estou trabalhando agora. Em outras palavras, deste arquivo. Eu não vou mexer nas configurações gerais do QCAD. É só desse desenho neste momento. Tá? No nosso caso, é o item dimensão, configuração das dimensões. Cliquei. Ele vai querer saber se eu quero manter a proporção, né? Significa o seguinte, eu alterando este valor que está aqui, automaticamente altera tudo na proporcionalidade, ou se eu quero alterar um por um na unha, tá? Franca e sincera para vocês, mantenha as proporções, tá? Coisa que no AutoCAD, eu tenho que mexer isso na unha um por um. Eu não tenho essa questão da proporcionalidade, tá? Então, em função da minha altura do texto, em função da altura do meu texto, se eu diminuir esse valor aqui de 2,5, automaticamente todos esses valores aqui vão ser diminuídos proporcionalmente a esse 2,5 aqui. Então, significa que se eu colocar a medida de 1, tá? Medida de 1 apenas. Pus aqui só para exemplo. Pus a medida de 1. E vou dar um tab para alterar o meu campo de trabalho. Vocês viram que os valores que estavam aqui já alterou automaticamente. Vamos pôr aqui de novo. 2,5. Conforme eu digitei 2,5, os valores já vieram se reajustando aqui novamente. Então, eu quero 1. Será que esse 1 é o suficiente? Eu venho em aplicar, clico aqui na barra azul e dou uma olhada. Tá grande ainda. Então, vamos lá. Então, vou por 0,4. Vou por 0,4. Subo, mando aplicar e desço. Ainda tá grande. Então, 0,2. Clico. Opa, já ficou um pouco mais proporcional. Se eu colocar 0,1, ele sumiu. Então, por 15. É tentativa e erro? É quase isso, gente. Ficou aqui, ó, pequenininho. O que a gente precisa? Eu preciso mostrar os zeros traiçoeiros. Ai, que bonito. Significa o seguinte. Ó o exemplo aqui. Eu tiro 0 traiçoeiro. Põe um 0 traiçoeiro. É como se fosse fazer um arredondamento aí. Ou uma vírgula depois da decimal. Vou dar um OK aqui. Aqui, ó. Zeros traiçoeiros. Né? Ficou com 4 casas decimais. Muita casa decimal, isso sim. Ah, porque aqui tá com 4 casas decimais. Mas eu quero 2 casas decimais. Peço para mostrar os zeros traiçoeiros. Nome lindo, né? Seria zero após a vírgula, virou 0 traiçoeiro. Se vocês quiserem chamar alguém de 0, que a pessoa não vale
o zero após a vírgula, vocês podem falar que a pessoa é traiçoeira. Olha que bonito. Aqui tá como ponto o separador decimal, eu vou pôr vírgula, tá? Por quê? O nosso padrão Brasil é vírgula, tá? Não vou mexer no fator escala. Se eu mexer no fator escala, ele vai mexer na medida, tá? E dou OK. Aí, ó. Que bonitinho. Agora ficou muito alto. Eu clico nele. Epa. Aqui errei. É no quadradinho. Clico, jogo para baixo e dou mais um clique. Tá? Se eu quiser a seta para fora, apareceu a bolinha, eu clico nela, que elas vão para fora do desenho. Tá? Se eu tiver espaço, o padrão vai ficar dentro. Então, aí está desenhada a nossa cota. O chato, geralmente, é configurar a primeira. As próximas, eu volto de novo aqui, ferramenta de dimensão. Cota horizontal. Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês, gente. Verifiquem se aqui no item escala tá 1:1. Se não tiver, pode dar ruim aí. Tá? E eu venho aqui, até aqui, e aqui. Pronto. Já pus a outra medida. Daqui até aqui, puxou, já ficou alinhado. Daqui, opa, errei. Corta. Daqui até aqui, puxo para fora, os 4,50. E na vertical? Volto, vertical, daqui até aqui, sempre usando as ferramentas do imã, né, o que seriam os snaps. Aí. Porque pegou horizontal. Aí voltou para horizontal. Olha só que bandido. Deleta. Vamos lá, vertical. Daqui até aqui, para cá. Daqui até aqui. Aí, como aqui eu não tenho uma informação de referência, vai meio no zóio. Eita, peguei medida errada. Vamos de novo. Ô, de acho. Pronto. Então, é assim que a gente vai cotando o nosso desenho aí. Tá? Se fosse para dar uma informação de texto, eu venho aqui. Opa, já vou fazendo no piloto automático. Peço aqui essa opção, linha de chamada. Clico no que eu quero informar. Para onde que eu quero que o meu texto seja direcionado. Pronto. E aqui eu vou digitar. Aí chama a ferramenta de texto e digito. Tá? No AutoCAD, ele já me aparece aqui automaticamente a caixa de texto para eu digitar o meu texto que preciso aí. Tá? No QCAD, é na unha. Tá? Então, vou por aqui. Pronto. É assim
que a gente trabalha com as cotas dentro do AutoCAD. Ou, perdão, do QCAD. Tá? Se eu precisar fazer a minha cota de nível, que nem eu tenho aqui, esse 0,19, como é que a gente representa isso? Aí tem que desenhar, não tem jeito. Ferramenta de círculo. Vou desenhar um círculo, uma medida qualquer, porém essa medida, ela tem que estar o quê? Proporcional à minha cota. Desenhei. E da minha circunferência. Eu vou desenhar linhas agora. Nesse caso, como eu não tenho uma informação de medida exata, trabalho com linha de 2 pontos. Porque eu vou partir do meu quadrante superior para o meu quadrante inferior. E de novo, linha, 2 pontos, do meu quadrante superior para o meu quadrante, perdão, meu quadrante esquerdo para o direito. Tá? Fiz isso, eu clico na linha, clico no ponto, Shift pressionado, clico, puxo, é o ponto que eu quero, clico de novo, clico fora. Ah, mas era isso. Clico, pressiono Shift, clico no ponto, arrasto, clico e clico fora. Aumentei aí. Tá? Lembrando que, infelizmente, no QCAD, aqui eu teria que aplicar a Shura sólida. Ele não aceita. Por quê? Se eu pedir para aplicar a Shura, ele vai aplicar na circunferência toda. Eu queria só num quadrante ou no outro. Existe algum erro se eu não pintar um quadrante ou outro? Nenhum. Só que a minha informação de cota aqui, eu tenho que ir lá na ferramenta de texto, digitar 0,19, mudar o texto, né? Tá com... A gente coloca uma letra decente, né? Tipo um Arial. Dá um OK. Ficou gigante. Com 2 cliques. É 15. OK. Agora ficou proporcional. E para mover, clico. Tem um pontinho aqui. Cliquei, soltei. E tá feito. É assim que a gente trabalha com cotas dentro do QCAD. Tá? Dúvidas aí? É mais prático fazer à mão ou no CAD? No CAD, professora, é mais fácil. O chatinho é configurar ele para ficar no tamanho que a gente quer. Mas depois que configurou, vai embora. Vai ter que praticar bastante isso aí, porque isso aí é muito complicado, hein? Você não viu no AutoCAD? No AutoCAD, a aplicação das cotas é mais simples, porém a configuração é mais chata. Só para você ter uma ideia. Vou puxar o AutoCAD para vocês entenderem o que eu quis dizer com isso. E a minha eterna mania de deixar tudo aberto até travar tudo. Vocês viram que o AutoCAD
mesmo sendo antiguinho aqui, ele é lento para abrir. Ele quer que eu atualizo, mas eu não vou atualizar, não. Professora, Oi. no caso, se eu errei alguma coisa, por exemplo, eu fui acompanhando aqui a fazer essa bolinha de 4 divisões. E se eu quero apagar? Clica em cima, aperta Delete no teclado. Apagou? Não. Então, vamos lá. Se eu quiser apagar essa linha aqui, clico em cima, aperto Delete. Se não foi, sabe o que pode acontecer? Você pode estar com algum comando aberto. O que você tem que fazer? Dar uns 2 ou 3 ESCs, tá? Para que aqui embaixo, onde está escrito comando, não esteja escrito absolutamente nada. Agora foi. Tá o comando aberto. Deve ser. É normal. Obrigado. Nada. Bom. No AutoCAD, eu não vou perder tempo desenhando algo, então eu já vou abrir. Aqui. O mesmo desenho, eu vou abrir o mesmo desenho, tá? O mesmo desenho que estava mexendo no QCAD, eu vou abrir aqui no AutoCAD. Aí. É o mesmo. Dê uma mexida nas configurações, tá? Mas é só questão de ajuste aí. Tá? Ai, generou. Bom. O que acontece aqui? Aqui, home. Tá? Para colocar as cotas no AutoCAD, eu vou vir aqui no quarto, para não ter bagunça aí. Eu posso vir por aqui, na ferramenta Annotation, aqui direto na barra que aparece inicialmente, tá? Ou venho aqui onde está escrito Annotate. Onde eu tenho mais informações ainda. Como eu falei para vocês outra vez, o que assusta o AutoCAD em relação ao QCAD? Tem muita ferramenta, por exemplo. Diferente do QCAD, tem muita ferramenta que está escondida. Que a gente tem que fuçar para descobrir onde que ela está. E no AutoCAD, elas estão todas aí, todas à mostra. Aí a gente se perde em qual momento que eu uso uma ou que eu uso outra. Só não vi uma coisa aqui, né? Volta, vamos pôr no layer de cota, ou melhor, na camada de cota, né? Que aqui no AutoCAD é layer, no QCAD é camada. Volto para o Annotate. E eu vou informar que tipo de cota que eu quero utilizar. Estão vendo que são as mesmas, praticamente, que tem no QCAD. Eu tenho a horizontal, que serve para vertical, que eles chamam de linear. A cota alinhada, que é para planos inclinados, tá? Como já mostra aí no exemplo. A angular, que é para situações de ângulo. Tá? Se eu tiver uma curva, tá? E eu quero saber quanto que vale a minha corda, né, que seria o trecho de curva,
eu consigo cotar, saber quanto que vale esse trecho, esse arco, raio da circunferência, diâmetro da circunferência, tá? E outras duas opções aqui, quem usa é pessoal de mecânica, não é a gente. Então, eu abstraio. Então, como eu só tenho informações lineares aqui, eu peço a linear. Aí ele me pede o seguinte, eu tô com coisa ligando aqui, né? Por isso que ele tá... Aí ele me pede o quê? A mesma coisa. Quem que são os pontos? Clico, puxo. O que aconteceu aqui? A cota está no sentido errado. O sentido correto da cota, para nós, padrão Brasil, é esse aqui. Tá? O texto tem que estar no mesmo alinhamento que a minha linha de base. E aqui ele está no sentido oposto. Então, eu tenho que configurar as cotas. Agora o bicho pega. Agora o negócio é cruel, gente. Eu venho aqui. Olha o rolê. Modify. Se eu quiser alterar o tamanho da flechinha, das linhas de cota, da linha de chamada, tem que mexer aqui um por um na unha. Da flecha. Tudo na unha. Tamanho do texto. E o sentido desse texto. Se ele é horizontal ou se ele é alinhado com a linha de base ou linha de cota. Se ele fica em cima, centralizado, ou embaixo. Sempre above. Se ele fica para a esquerda, para a direita, para o meio. Em outras palavras, no QCAD, ele já vem com as configurações pré-estabelecidas que a ABNT pede. O AutoCAD não vem com as informações da ABNT. Ele vem com as informações genéricas. Por quê? Eu posso utilizar conforme a norma alemã, eu posso utilizar conforme a norma brasileira, ou conforme a norma inglesa e norte-americana. Tá? A norma brasileira de desenho, ela é baseada na norma alemã. Tá? Então, se eu for mexer com algum software que eu não conseguir ajustar, se eu pedir a informação conforme as normas alemãs, já estou fazendo os parâmetros brasileiros também. Tá? Agora, se eu pedir conforme os parâmetros ingleses, eu estou pedindo conforme os Estados Unidos utilizam. Eu tenho que mexer um por um desses daqui. Aqui. 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 Quero que mostre o 0. Eu quero com 2 casas depois da vírgula. E eu quero com a vírgula também, que já tá. E dou OK. E dou meu close. E não mexeu porque o sujeito. Ah, porque eu tinha que ter mexido aqui. Vamos de novo. Essa é a parte chata do AutoCAD, tá? Você vai mexendo aqui, mexe ali. Aqui. Above, center, tá? Esse daqui tá certo. E aqui. Não é batalhar isso. E da cor. E por que não foi?
Agora foi. Então, o AutoCAD, ele é mais chatinho para ajustar isso. Mas uma vez que ajustou, ele vai embora. Então, já ajustei. O que é legal no AutoCAD, em relação ao QCAD, é o seguinte. Vem aqui no linear, no alinhado, né? Vem aqui, essa cota aqui, de 3,40. Na sequência, eu peço esse item aqui, cota contínua. O que significa? Ele vai pegar a última informação de cota e eu não preciso ficar chamando toda hora o item de cota. Eu só vou clicando e automaticamente ele já vai mostrando o trecho, desenhando a cota e deixando ela alinhada certinho, uma em cima da outra. Então, temos os prós e os contras. Tá? Esse daqui é o AutoCAD e esse daqui no QCAD. Porém, essa encrenca aqui da linha de chamada, no AutoCAD eu também tenho que desenhar, tá? Eu venho comando de circunferência, faço a minha bolinha, do mesmo jeito, tale quale. Peço comando de linha. Aqui, eu vou pedir o quadrante superior, um quadrante, eita, quadrante inferior, sumiu, quadrante inferior, cancelo, chamo comando de linha de novo, vem aqui quadrante da esquerda, aí eu peço para ficar reto, já estico a linha. Aí o objeto desenhado. No AutoCAD, eu consigo aplicar Shura. No QCAD, eu não consigo. Vem aqui, reto, sólido, aplico aqui e dou Enter. Então, já tenho a minha cota de nível desenhado. Coisa que, infelizmente, no QCAD eu não consigo. Então, mostrando para vocês as semelhanças e as diferenças, vocês viram que o funcionamento da ferramenta é muito parecido. O que é diferente é a configuração das ferramentas, que é bem diferente, tá? E a forma de utilizar é a mesma praticamente, sendo que uma tem uma facilidade que a outra não tem e vice-versa. Dúvidas? Por que eu estou mostrando agora as semelhanças e as diferenças de um e do outro aí? Primeiro, já estou partindo do pressuposto que vocês já entenderam a dinâmica da ferramenta CAD, tá? Que é trabalhar linhas sempre com a questão da precisão. Tá? E quem que vai determinar a precisão? São as ferramentas de ímãs, que tanto num quanto no outro são chamadas de snap. Tá? Que é quem? Aqui no caso do nosso QCAD, pegando a linha, tá? É o quê? Sempre que aparece a palavrinha interseção, início, fim, meio, tá? Essa é a nossa ferramenta que a gente chama de Snap, porque está ligado nosso amigo Auto aqui, certo? E no AutoCAD, tá? Nós também temos as ferramentas do Snap, que ela vai aparecer sempre que, ao invés de ser meio, é midpoint. Interseção, intersection. Tá?
Aqui, ó. Ou ele vai aparecer como endpoint em alguns casos. Tá? Que são esses imãzinhos aí. Tá? Que no caso do AutoCAD, não fica aparecendo a palavra auto. Eu tenho que olhar aqui embaixo, ver se o item Snap aqui, que é esse aqui, ele está ligado ou não. Tá? Nesse caso, ele está ligado porque está escrito ON. Tá lá, Snap Cursor to 2D Reference Points ON. Quer dizer que ele está ligado. Então, os dois têm essas duas ferramentas. Aonde que está a diferença? É onde eu localizo um, eu localizo o outro. A forma de trabalhar é a mesma. Tá? Sem pôr nem tirar. É que uma interface é mais amigável, o outro é mais bruto, o bicho é violento, que é o do AutoCAD aí. E aí, como eu falei para vocês, quem tiver a possibilidade ou já tiver o AutoCAD instalado, já pode começar a dar uma fuçada aí e tentar até fazer a casinha. Agora, se o micro que vocês tiverem for antiguinho, não recomendo. Tá? Que pode acontecer de vocês instalarem e dar algum pau que tem que formatar o computador. Tá? Então, se o micro de vocês for mais antiguinho, eu não recomendo instalar o AutoCAD. Continua no QCAD. Tá? Que por enquanto ele está suprindo as nossas necessidades. Dúvida aí? Professora, Pois não. aquela cota de nível que a senhora comentou ali, ela define o quê? Ela representa o quê ali? A cota de nível, tá? O nome já diz, tá? É uma informação referente a um nível. O que é um nível? É uma diferença de altura. Sim, Tá? mas ela Então, representa... Oi, perdão. Ela representa o quê? A altura do nível do alicerce? Neste caso aqui, é a altura do nível do piso. Então, a minha cozinha, em relação à minha rua, tá? Sempre que vocês verem uma cota dentro de um desenho, que é o caso desse daqui, então vamos falar um pouquinho disso daqui. No caso deste daqui, tá? Que você vê que a cozinha é 19, a sala é 20. O banheiro é 19 e o dormitório é 20. Significa o seguinte, que a minha edificação, a minha casa, ela está 20 centímetros mais alta que o nível da rua. Por quê? A minha rua, para efeito de locação, tá, da edificação, vai ser sempre minha cota 0 para altura. Então, em relação à rua, que é minha cota 0, tá, o piso da minha sala vai estar 20 centímetros mais alto que a rua. Pode ser um degrau, pode ser uma rampa, que vai definir como é que eu vou vencer esses 20 centímetros de diferença entre a rua e a minha sala. Tá? Nesse caso aqui, não está sendo mostrado no desenho. Tá? Então, o que significa o seguinte, que a sala e o dormitório, o piso deles estão a 20 centímetros mais alto que a rua.
E o banheiro e a cozinha estão 1 centímetro mais baixo que a sala e o dormitório. Por isso que na porta eu tenho essa linha aqui. Eu tenho essa linha aqui. Na porta da cozinha e na porta do banheiro. Porque eu tô tendo uma diferença de um degrauzinho pequenininho, de 1 centímetro aí. Da sala pro dormitório, eu não tenho essa linha na porta. Porque eu não tenho esse degrauzinho de 1 centímetro. É tudo no mesmo nível. Deu para entender? Sim, tranquilo. Eu estava em dúvida porque a referência, no caso aí, é a rua, né? Sim. Tá? No desenho arquitetônico, isso no desenho arquitetônico, tá, gente? A cota de nível dentro da edificação é sempre sempre referente ao nível da rua. E o nível da rua para a arquitetura é 0, tá? Quer dizer, minha cota é 0. Mas, para questões topográficas, para topografia e para estrutura, a minha cota 0 é o nível do mar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de, em algumas estações de trem ou metrô, e olhar na parede, pichado, ou com tinta mesmo, né? Ou com giz, um número mais 700 alguma coisa. Essa numeração que vocês vão enxergar, principalmente em estações de metrô, né? Quando vocês estão na plataforma, vocês enxergam lá essa informação na parede, ou quando o trem para entre uma estação e a outra, você não tem para onde olhar, você fica olhando para o túnel, que não tem nada. Vocês vão ver mais 700 alguma coisa, ou mais 600 e qualquer coisa. É a cota de nível que vocês se encontram em relação ao nível do mar. Tá? Por quê? É uma cota de altura topográfica para referenciamento da estrutura de concreto. Então, topografia também serve para fazer o quê? A locação da obra e a locação estrutural. Tá. Ô, professora, Oi. no caso em apartamento, 10º andar lá, sei lá, como é que funciona? É nível de porta? Ou é mar? Então, na arquitetura, no 10º andar, vai estar na cota 30 e qualquer coisa em relação à rua. Tá? Vai estar na cota mais 30 em alguma coisa, partindo do suposto que a gente trabalhe com 2,70 de pé direito, mais 10 ou 15 de laje, você vai dar quase 30 metros de altura aí no 10º andar. Isso significa que você vai estar na cota mais 29 ou mais 30, tá? Por quê? Eu estou usando a referência do nível da rua. Tá? Isso para planta arquitetônica. Para planta estrutural do prédio, alguns projetistas, não são todos, alguns projetistas adotam a cota arquitetônica, né, utilizando a rua como o seu 0, e outros utilizam a cota topográfica. Então, vai ser 790 ou 810, alguma coisa assim, porque é em relação ao nível do mar. Tá? Em obras que a gente chama
de obras de arte é sempre referência nível do mar. Quem são as obras de arte? Túneis, os túneis, né? Besteira. São os túneis, viadutos, passarelas, tá? Essas construções, a gente chama elas de obras de arte. Porque eu não sei, tá, gente? Mas o pessoal chama de obras de arte. Tá? Barragens, tá? Essas grandes estruturas é sempre em função do mar. Canal de drenagem também é arte? Quer perguntar uma coisa, Antônio? Essas obras de canal esses canal de drenagem que passa esgoto também é obra de arte. É também. É obra de arte e também é cota em relação ao nível do mar. Tranquilo aí, pessoal? Aproveitar e tirar umas dúvidas rápidas de topografia? Aqui no final tá tudo interligado, tá, gente? Mais alguma dúvida? O negócio é bem complexo, né? Não viu nada. Eu falei isso, não foi para desmotivar vocês, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Muito contrário. É para vocês entenderem que quanto mais vocês vão aprendendo da área de construção civil, no meu caso, eu vou falar por mim, tá? Mais a gente vai se apaixonando, porque mais informações a gente vai descobrindo, e o quebra-cabeça vai se montando cada vez mais, cada vez mais, cada vez. Aí você achava que era uma coisinha tão ridícula, e é ridículo. Só que esse ridículo, ele está associado com uma outra coisa que você jamais fazia ideia. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Não sou aquelas de tipo, eu vou te contar uma coisa. Aí você fica naquela agonia para saber o que a pessoa quer me contar. Não sou curiosa nesse sentido. Eu sou curiosa em saber como é que as coisas funcionam. Então, quanto mais a gente vai descobrindo como as coisas funcionam, mais a gente fica se envolvendo nisso e mais quer saber mais profundidade das informações. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei 4 livros para entender como é que as construções antigas foram concebidas, como elas estão em pé. E qual foi a lógica de construção delas? Quando eu falo construções antigas, eu estou falando das pirâmides, dos templos gregos, dos templos romanos. E tem umas coisas que os caras faziam que vai falar pro peão fazer isso hoje. Ele não faz. E já naquela época, o pessoal já fazia tudo isso. Umas coisas bem interessantes. Aí a gente descobre porque as coisas ficam em pé. Né? Eu falei, eu sou curiosa. Não me peçam para calcular nada. Mas para entender o funcionamento, aí é comigo. E aí, mais alguma pergunta, gente? Professora, com relação ao questionário que a senhora vai passar, a senhora vai deixar ele na postagem? O que a senhora comentou com a gente
No dia 6, tem 24 horas para responder o questionário. Isso. E se por acaso a senhora postar ele no dia 4, por exemplo, quem tiver mais tempo já vai respondendo. Porque Agora você só barganha. Os outros professores têm feito isso, eles passam a atividade e a gente tem uma semana para responder. É que, gente, vai ser tão ridículo. E assim, eu vou estar dando o horário da aula para vocês fazerem também. Na boa. Menos de meia hora vai dar para fazer. Vai ser muito ridículo. Mas eu posso pensar no teu caso. Vamos ver. Se eu tiver... como posso dizer para vocês? De bom humor? Professora, Oi. mas uma vez que abriu, aí você tem tempo para responder, ou não? Você pode abrir e fechar a todo momento? Eu posso abrir e me dar os 5 minutos e fechar. Mas eu acho que isso é errado. Né? Então, assim, eu posso abrir, né, deixar disponível para vocês e informar, ó, tal dia e horário, quem respondeu, respondeu, quem não respondeu, game over. Isso eu posso fazer tranquilamente. Assim como também posso falar, ó, é tal horário que tem que responder. Quem responder após esse horário, que continua aberto, se responder após esse horário, vai ser respondido em atraso. Eu também tenho essa prerrogativa aí. Só que, gente, vai ser tão ridículo. Não, professora, é assim, ó, vamos supor que eu abri as questões. Ah, tá. Aí caiu a internet, por exemplo, né? Uma coisa típica. Depois eu consigo entrar novamente, pegar da onde eu parei, aí vai reiniciar de novo, como é que funciona? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não saberia te dizer. É assim, eu acho que você só vai conseguir não mexer mais no momento que você enviar o definitivo. Entendi. Mas aí pode acontecer o seguinte, putz, enviei o definitivo, mas deu uns BO, alguma coisa assim, entre em contato, pede para devolver, aí eu consigo te devolver. E aí, mais alguma dúvida, gente? Infelizmente, o que a gente precisa agora? É uma coisa chamada treinamento. Tá? Tem mais coisas para falar? Tem coisa pra caramba ainda para falar. Tá? Mas enquanto essa parte inicial não for treinada e não for consolidada, não adianta eu passar o restante para vocês. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Eu preciso que vocês deem essa fuçada assim. E para o pessoal que não tem computador, eu estou fazendo teste em alguns apps, né, para celular, para ver se dá para fazer alguma coisa neles também. Né, que é legal. Mesmo o pessoal que já tem um computador, saber que dá para mexer em app também, às vezes você está no trânsito, tá alguma coisa parada, puxa no celular e vai fazendo desenho. É uma alternativa. Mas eu estou testando um ou outro aqui para ver o que dá para a gente fazer. E achando um bacana, aí eu passo para vocês também.
E aí, gente? Alguma dúvida? Querem reclamar agora? Pode reclamar. O que eu vou fazer hoje com vocês, tá, gente? Hoje eu não vou me prolongar muito, tá? Vou dar meio que por encerrado agora, porque eu sei que vocês devem estar com outras atividades de outras matérias para entregar, tipo, até o final dessa semana, por conta dessas avaliações aí. Que aí o pessoal joga, que nem eu, né? Joga tudo para cima da hora, em cima de vocês aí, tá? Então, para vocês terem esse fôlego para fazer as outras disciplinas também, né? O que vocês acham? Por mim, tudo bem, professor. Professora, tá tudo ok. Agora é só ficar na expectativa dessa provinha aí. É ridículo. São o quê? 10 questões de xizinho e... Não, perdão. São 8 questões de xizinho e 2 para escrevinhar. Ridículo. Perfeito, gente. Então, por hoje, como eu falei para vocês, eu vou encerrar por aqui, tá? Se eu ficar boazinha, se eu ficar legal, eu posso ver se eu atendo ao pedido do Lucas, disponibilizar para vocês no domingo à noite ou no domingo à tarde. Vou ver ainda se eu vou ficar legal esse final de semana, tá? Aí vocês têm um tempo a mais para vocês responderem e entregar. Tá certo, gente? Então, por hoje é só, amiguinhos. E bom descanso aí para vocês, ou bom trabalho aí para vocês que têm trabalho das outras matérias para fazer. Obrigado, professora. Eu que Abraço aí. agradeço aí a paciência de vocês. Obrigada, professora. Boa noite. Falou, gente. Boa noite.